Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Esse é mais uma série do nosso webinars. Hoje a gente está com a presença do Thiago Teodoro, é o nosso especialista de networking, e o Vitor Nakano, System Engineer da Akamai. Então, tradicionalmente, a gente fala um pouquinho sobre a Populous, né? Então, a Populous, ela nasceu em 2016 e o nosso objetivo é o objetivo de auxiliar os nossos clientes, né? Então, a gente tem como raízes, né, levar, seja clientes de diferentes segmentos e diferentes portes, né, soluções que contribuem para uma melhor experiência dos colaboradores, para uma segurança, para uma unificação. Então, desde 2016, a gente traz essa filosofia e como Citrix, hoje a gente traz um parceiro relativamente novo, né? Mas a gente, como Citrix, já foi premiado durante os 3 últimos anos como parceiro do ano. A Akamai, a gente teve a felicidade aí de recentemente fechar um dos maiores projetos aí também. Então, verdade. Um pouco do que a gente vai falar hoje sobre os desafios, né, o que essa pandemia, o que o trabalho remoto, tão falado hoje em dia, trouxe de desafios, né? Quer dizer, a gente percebeu que os clientes que já estavam, de certa forma, preparados para essa loucura que foi a pandemia, sofreram menos, mas ainda sofrem. Então, a gente trouxe algumas notícias, alguns insights também, e no final das contas, poder trazer para vocês um pouco de como a Akamai, o porquê da Akamai, né? Como que a segurança, ela, embora deveria ser um assunto já, né, discutido, como que isso tomou força nesse momento diferente que a gente está vivendo, né? Verdade. Então, hoje os nossos parceiros aqui na Populous são Google, Nutanix, Citrix e Veritas, e especificamente sobre o conteúdo de hoje a Akamai. Então, a Akamai, ao longo desse período todo, né, muito focado em vertentes de segurança, né, Nakano? Segurança Sim. E performance, acho que é a forma como as pessoas encontram de forma mais fácil a Akamai, né? Quem está buscando CDN, performance, e também quem está olhando para o lado de segurança, né? Exato. Imagina, hoje, por exemplo, eu gosto muito eu e meus filhos gostam muito de jogar videogame, então todo o trânsito do videogame, o streaming, passam pelas redes da Akamai, né? Então, ou quando você vai pedir a principal plataforma de comida hoje, passa pela Akamai. Você vai acessar os bancos, passa pela Akamai. Você vai fazer uma consulta DNS, provavelmente vai passar pela Akamai. Você vai acessar os e-commerce, os grandes e-commerce no Brasil e no mundo afora, passam pela Akamai. Então, a gente está em contato. Ou, por exemplo, você tem os grandes players, outros fabricantes que vocês trabalham também, né? Como Citrix, Veritas. Qualquer download hoje que você for fazer vai passar pela Akamai. É incrível a plataforma. Então, a gente não percebe, né? Então, essa é a parte legal, né, Nakano? Porque a gente acaba usando a infraestrutura da Akamai sem nem saber, né? E não necessariamente é uma solução, oferece uma solução pura de hosting, vamos assim dizer, né? É uma infraestrutura de trânsito, de otimização. É o meio dessa conversa, né? É o meio da conversa, exatamente. Entre o app e o usuário, né? Até o cloud provider ali, né? Onde está hosteadas as aplicações, on-premise também. Tem um meio ali que é a Akamai. Sim. Isso é interessante. Legal. Então, a gente trouxe algumas notícias aqui de como o mercado tem olhado, né, para essa realidade que a gente
enfrenta hoje, né, de home office, embora grandes centros e algumas regiões já estejam retomando as atividades, né, a gente acompanha alguns clientes que já estão, e a gente tenta auxiliar da melhor forma possível esse plano de retomada. O que a gente percebe é que o home office ele já veio para ficar, né? As empresas já estão considerando trabalhos que antes não se via uma alternativa para ser executada home office já serem feitos, né? Então, é uma tendência que não deve terminar mesmo após essa crise que a gente vive. E como se preparar para isso, né? Principalmente no que diz respeito à performance e segurança. É um pouco do que a gente quer trazer para vocês hoje, quer abordar essas verticais, né? Então, você vê, a Exame publicou uma matéria, essa notícia é bem legal, que não só o home office, né, mas acho que a dinâmica do trabalho em si foi alterada por esse momento que a gente viveu e vive ainda. Então, parte do que a gente quer trazer e já tem falado é de como as empresas devem olhar nessa retomada, né? Até um ponto interessante aí, Luan, porque nesse momento do ápice ali da crise, né, do teletrabalho, né, ou dessa jornada do teletrabalho, algumas empresas nos ligaram porque a partir do momento que você começa a expor as aplicações, né, a sua infraestrutura para os colaboradores, essas empresas elas sofreram ataques ou de exploração de uma vulnerabilidade, ou eu teve um caso muito interessante que ele sofreu uma exploração, uma negação de serviço, fazendo que os colaboradores não conseguissem conectar mais os sistemas de teletrabalho. Eu falei, nossa senhora. Evolução do ataque. Exato. Exatamente. Legal, Nakano. E a gente procurou trazer também informações que mostram bem esse lado também, né, Thiago, Nakano, dos ataques, né? Acho que não é novidade para ninguém que a maioria das empresas, acho que mundiais, isso não é nem a nível Brasil, né, tiveram que se adaptar rápido, e essas adaptações, né, levar esse pessoal todo para casa, acaba deixando algumas brechas que os hackers aí, o pessoal gosta de explorar. Então, a quantidade de ataques aumentaram significativamente, né, durante... Principalmente por conta da pressa em adaptar, né? A gente teve um tempo muito curto de reação, de adaptação. Então, a gente viu muita coisa sendo feita, não necessariamente seguindo os protocolos, né? À risca. É isso, e ninguém ficou imune a isso, né? Nenhum segmento ficou imune, né? Então, esse daqui foi até um caso curioso, porque, poxa, fala saúde, né? A saúde tão fundamental nesse momento, não ficou protegida também, né? O pessoal aproveita para atacar, seja lá qual for o segmento que a empresa esteja, né? E aí, por fim, uma notícia de cibersegurança: o Brasil sofreu mais de 24 bilhões, né, de tentativas de ataques, isso em 2019. Esse número, com certeza, foi maior, né, mas isso é só para a gente ter uma perspectiva de como esse assunto de segurança ele tem que ser tratado com a seriedade como a gente trata uma disponibilidade, né? Como a gente trata uma experiência do colaborador. Exato. Aqui um pouquinho sobre a Akamai, quem é a Akamai, né? E das principais empresas do segmento, né? Gartner, Forrester, nomeiam o Gartner como
líder, né? E aí um histórico aqui ao longo dos anos, né? Não só quanto ao AF, mas também outras soluções, né? Onde que o mercado, como o mercado posiciona a Akamai, né? Então, é uma ferramenta líder utilizada aí por, né, os clientes que nós temos contato, a gente percebe que dentro das verticais, né, as líderes de cada um dos segmentos utilizam a Akamai. E acho que a facilidade é algo que a gente vai falar também bastante aqui, mas o quão prático é você colocar tudo isso para funcionar. E isso é uma parte interessante também. Não existe um esforço aqui gigantesco para você cobrir essas brechas de segurança, né, na Canon. A gente não está falando aqui de reinventar a roda, de trabalhos aprofundados. Acho que a mecânica, a preparação da Akamai no background que é um dos fatores determinantes, né? A infraestrutura aqui por trás. Exato. Boa, então esse foi um quadrante mais atualizado que nós tivemos. A gente também é assessorado pelo Gartner aqui na Populous, então a gente procurou pegar, para quem não conhece muito a fundo, o quadrante mágico do Gartner, ele leva em consideração N fatores, né? E falando de WASP especificamente, né? Ainda não foi lançado o quadrante 2020, né? E para que uma empresa seja posicionada como líder, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Então, ao longo do ano todo, os consultores, os analistas do Gartner analisam tendência de mercado, analisam produto, perspectiva, como que esse produto está posicionado no mercado, o quão relevante ele é, o quanto que a empresa está olhando para o futuro, né? Enfim. E tem um fato interessante, porque em se tratando de WAF, né, de Web Application Firewall, o Gartner leva em consideração tanto firewalls físicos, né, na Canon, se eu tiver errado, quanto cloud, né? Então, é um ponto a ser observado quando a gente olha a liderança do quadrante, né? Posicionamento como líder já fala por si só, né? Mas a forma como está posicionado ali levam alguns fatores que não necessariamente fazem aquele líder ser melhor do que o outro, né? É muito para onde que, no caso a Akamai, é para onde que a Akamai posiciona o seu portfólio, né? Esse é um ponto bem interessante, porque a Akamai ela sempre foi uma prestadora de serviço, né? Tanto de web performance quanto de segurança. Então, todas as soluções da Akamai era 100% nuvem, né? E então a gente acaba brigando competindo não só com serviços em nuvem de segurança, mas também com appliance físico. E tem um ponto interessante do Gartner que ele fala que 20% das implementações agora de WAF vão ser somente, os 20% vão ser caixa. O restante, os 80%, vão ser só Cloud WAF. Então, isso é um ponto. Quando você está pensando já num projeto de revitalização do ambiente, dessa parte de segurança de bordo, das aplicações, né? A pessoa já não está pensando mais em caixa, a pessoa já está pensando somente como serviço. Serviço mesmo. Bacana. E acho que, né, IDC também tem muita relevância, né, aquilo que o IDC lança no mercado, e esse market shape especificamente sobre CDN, a gente vê a liderança e o quão a Akamai nessa vertical, né, nessa parte de CDN, o volume e a proporção que a Akamai
consegue pegar do mercado, né? Isso é um marketscape de 2019, tá? De CDN. Então, acho que CDN é aquilo que, não sei se ainda hoje, né, Nakano, fundação, né? A fundação do negócio como todo. A plataforma base hoje da Akamai é a CDN, né? A gente como falou, a gente o IDC, né? Está mostrando, nós somos líder que absoluta dessa área. Até porque foi a Akamai que inventou a tal da CDN, né? Então ela tinha CDN. Esse ponto é legal, Nakano, para quem nunca ouviu sobre CDN, rapidinho, né? O que no final das contas é CDN? De onde ela ajuda? Imagina hoje que as suas aplicações, os seus dados, eles estão concentrados dentro de um data center, sendo on-prem ou cloud, né? E você tem que, hoje, a experiência do usuário, ela conta muito. Então, o grande objetivo da CDN é distribuir esse conteúdo, tá? Para que possa ficar mais próximo ao usuário, né? Fazendo que ele tenha uma maior experiência, né? Isso com relação à performance e segurança. Então, como o usuário vai estar mais próximo ao dado, à infraestrutura da Akamai, quando alguém fazer algum ataque numa aplicação, vai ser mitigado na borda, né? No perímetro próximo daquele atacante, né? A gente não deixa vazar o ataque até a origem do data center ali e fazer a mitigação. Então, o grande objetivo da CDN hoje ele é pulverizar esse dado para que possa estar mais próximo ao usuário, né? E também fazer as mitigações. Permite um trocadilho, então, Nakano? Content Democratic Network? Alguma coisa assim? Boa! É isso aí. Já é. Show. E esse é o meu gancho, Luan? Isso aí. Manda ver. Tá. Que agora é com os experts. Show. Bem, então, utilizando do gancho da plataforma, da base que o Luan acabou e o Nakano gentilmente acabou de explicar para a gente, que é o offering, né, o serviço de Content Delivery Network, montou-se, né, novos requerimentos, ou melhor, requerimentos fundamentais para o negócio online, né? Dentre eles, a gente tem disponibilidade, proteção de marca, a adaptabilidade do teu conteúdo a novas plataformas de acesso, como, por exemplo, o mobile, né? O quão adaptável são suas aplicações, são o seu conteúdo, né? Face a esses novos métodos de desenvolvimento agile, tá? Quão adaptável também é a distribuição do teu conteúdo para plataformas, ou melhor, para a distribuição a partir de on-premises, né? Ou seja, de um ponto central dentro do teu quintal, dentro do seu data center, ou a partir de um provedor de cloud, ou a partir de uma solução híbrida, seja você fazendo outsourcing parcial ou hosting parcial das suas aplicações na cloud, num provedor de cloud ou dentro do seu data center, e o quanto você consegue mitigar de risco, ou seja, você consegue reduzir os teus riscos, né? E aí a gente tem diversos tipos de possibilidades, de ataques, através da exposição dos teus dados, da exposição do teu conteúdo na cloud. Então, assim, começando por availability, que é a disponibilidade no português básico. Pode continuar nesse daí, Luan, por gentileza. Isso, obrigado. O que a gente tem aqui, né? É uma pergunta fundamental. O quanto o teu negócio aguenta ficar indisponível, né? Por quanto tempo ele consegue ficar indisponível? E amarrado a esse ponto, né? O quão de dano a tua marca vai sofrer no caso as tuas aplicações ou caso o teu conteúdo não seja entregue de uma maneira performática, respondendo, por exemplo, vamos imaginar um e-commerce, né?
a uma questão sazonal, um evento de final de ano, o quão, assim, o quão os teus clientes vão ficar desapontados, a experiência do usuário vai impactar, né? Caso você não atinja, ou caso você não chegue na expectativa, ou alcance a expectativa do usuário. Então, assim, sem entrar, né, na questão de produto A, B ou C, esse slide ele dá meio que um panorama, te dá mais ou menos um norte com relação ao que a tua empresa tem que estar preocupada quando posiciona os dados ou quando posiciona o teu conteúdo na internet, né? Então, eu gosto de citar esse exemplo. Há uns 5, 6 anos atrás, eu participei de um seminário de um cliente que eu atendia quando eu trabalhava numa grande empresa de outsourcing. E esse cliente ele é muito forte de e-commerce, é uma empresa no ramo de cosméticos, onde o cliente em si tentou passar para nós, que éramos da gestão do ambiente deles, de hosting, qual era a relevância, a importância daquele ambiente de e-commerce para eles. E eles traduziram num exemplo bem prático, né? Bem que ficou marcado. Assim, isso tem mais de 5 anos, eu lembro muito bem a demonstração, na verdade, a explicação, onde ele dizia que uma venda via o e-commerce deles custava algo em torno de 30 centavos, né? Quando que a mesma venda, se ela fosse processada através do telemarketing deles, custava R$ 30. Então, assim, isso se traduz automaticamente em disponibilidade. Quanto custa para aquela empresa, né, 10 minutos de disponibilidade do sistema de e-commerce deles? Então, assim, nos próximos slides, a gente vai, o Nakano, principalmente, vai dar meio que um banho de loja na gente aí, com relação a quais produtos endereçam esses requerimentos, né, de negócio online, mas esse slide é mais uma reflexão, é o que a gente tem que se preocupar quando for fazer um ingresso, né, ou melhor, quando pensar num rollout, quando pensar numa melhoria, quando pensar em qualquer movimento de exposição dos nossos dados online, tá? Aqui nesse próximo slide, o que a gente tem? A gente tem os principais vetores de ataque, né? E é algo que é muito consolidado pela Akamai. E, Nakano, você pode me manter honesto aqui, por favor, mas muito embora o vetor de ataque via DNS não performe no top, sei lá, no top 10, né? Mas ele é a fundação. É por ele que a Akamai, o mantra Akamai, né? O CREA do Akamai, meio que baseia todos os produtos, todo o seu desenvolvimento. Se você quiser comentar, fazer um adendo a respeito. Claro. Além das vulnerabilidades que foram exploradas este ano, né, no decorrer aí da crise, né, vulnerabilidades em aplicações, em balanceadores, sistemas de virtualização, tudo que são os componentes para o teletrabalho, né, em si. Mas quais são os ataques que realmente são tops hoje no mercado? O pessoal está fazendo muito extorquindo o mercado, né? Sim. Então, muito ataque de DDoS, muito mesmo. Eu vi há um mês atrás o maior ataque de DDoS aqui no Brasil, tá? Até eu não tinha visto um ataque dessa magnitude. É mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, quase de 600 gigas por segundo e alguns milhões. Porque, como que são os ataques de DDoS? Existem 2 vetores. Ou é por uma largura de banda muito grande, esse exemplo foi de 500 gigas por segundo, tá? Onde você precisa ter uma arquitetura global de mitigação. Isso a Akamai entrega, né? E um outro tipo de ataque que o pessoal está fazendo é em cima de pacotes por segundo. São alguns milhões de pacotes por segundo com uma largura de banda menor, fazendo que os equipamentos processem muito e eles acabam não aguentando e ocorre o efeito cascata de outbreak desses equipamentos, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é DNS, né? Pessoal está explorando vulnerabilidades em DNS, está fazendo muito DDoS em cima de DNS. Tá? A gente viu já bastante casos aqui no Brasil, a gente está ajudando algumas empresas.
O bom do DNS da Akamai é que o DNS da Akamai ele é 100% de disponibilidade, né? Mesmo no eventual ataque. Tá? E também a gente tem proteções contra DDoS e outros mecanismos. Então, esses são os dois principais pontos que eu estou vendo hoje no mercado, assim, com relação a ataques de DDoS. Né? O pessoal está extorquindo, pedindo bitcoins, e outra é negação de serviço, fora as explorações. São aqueles três, também os ataques de DNS, só rapidinho, Luan, só para a gente continuar aqui nesse, eu sei que eu estou me estendendo, mas rapidamente. Existem três fatores que contribuíram aí para a expansão do DDoS, né? Que lá, através do treinamento, é bem enfatizado isso, que é a capitalização, ou seja, toda essa questão envolvendo ransomware e a monetização, vamos assim colocar, né? Se eu não me lembro, corrija se eu estiver errado, mas tem aquele fator de politização, ou seja, quando países, nações começaram a financiar projetos de ataques de DDoS, e a banalização, ou seja, hoje é muito fácil você ter acesso a ferramentas, né? Então você não precisa mais ser um Bill Gates da vida para poder desenvolver ou arquitetar um sistema de ataque sofisticado ou até mesmo rudimentar que cause dano aos negócios alheios. Então, esses três fatores aí popularizaram demais, né, essa forma de ataque tão vista hoje em dia, né, que pega de grandes empresas a pequenos provedores de internet. Eu já passei por uma situação com um colega meu, onde ele ficou indisponível por uma semana inteira, enquanto não pagasse o resgate, né? Mas ele foi teimoso, ele contratou uma empresa na época para fazer a mitigação aí do ataque, mas acabou se assustando com a conta no final do dia. Valeria mais a pena pagar lá o resgate do que até mesmo a proteção. Mas que é uma outra feature muito interessante da Akamai, que você não fica vulnerável durante o ataque. Você pode comentar alguma coisa a respeito? Ou seja, não existe o surcharge que se fala tanto, né? Ou seja, não é cobrado extra enquanto o ataque está acontecendo. Existem uns mecanismos de proteção com relação a isso, né? Exato. Você contrata aquela banda, né, que você de mitigação que você está assinando com a Populous ou com a Akamai diretamente, né? E aí a gente, independente da magnitude do ataque, a gente vai estar coberto e não vai ter um overage ali de cobrança a mais, né? Exato. Uhum. Que deixa as pessoas, os negócios tão vulneráveis, né? Exato. Muito bom, muito bom. Próximo, Luan, por favor. Eu acho que isso tem uma arte aí montando. Show. Legal. Então aqui é mais uma ilustração que demonstra, né, qual é a superfície de ataque, ou seja, por onde ou de onde pode vir o ataque, o que pode ser explorado dentro da nossa infraestrutura. Então a gente tem aqui um cenário bem abrangente, onde a gente tem as nossas aplicações hospedadas on-premises, algumas aplicações hospedadas num service provider de cloud, né? O acesso remoto, entrando, seja pelo data center do provedor de cloud, seja pelo data center do próprio cliente, né? E os teus branches, né? Ou seja, do lado esquerdo ali a gente tem o teu ambiente distribuído, né? Então, todos esses pontos, né, são considerados pontos de entrada de ataque. Então, nada, ou melhor, nenhum desses componentes está ileso. Não existe mais aquele conceito, né, do inside e do outside que a gente trabalhava antigamente na hora que ia configurar nossos firewalls lá. Ou seja, a LAN é segura, então não tenho que forçar nenhum tipo de inspeção mais aprofundada no tráfego que é gerado na minha LAN, enquanto que a WAN é um ambiente inseguro e a minha DMZ é um ambiente mais ou menos. Então, assim, hoje é sabido que existem ataques laterais, existem ataques de DDoS, existem ataques de DNS, ou seja, até mesmo a questão do phishing,
a questão do malware, tudo isso, todos esses pontos da minha rede, eles são pontos vulneráveis, tá? Então, eles precisam de inspeção, eles precisam de políticas consolidadas de segurança, né? Então, Luan, se quiser avançar. E aqui, como que é a Akamai, como que a gente pode se proteger, né? O que a gente tem para oferecer para cada um desses segmentos de rede. Então, você tem aí nos data centers, seja on-premises, seja em cloud, a gente tem defesas das nossas aplicações, defesa do nosso conteúdo, né? O que pode vir de ataque com destino a essas localidades da nossa rede. Denial of Service, DDoS, né? Ou o próprio DOS. A gente tem a implementação de WAF, né? A gestão de bot, né? Ou seja, isso é muito importante enfatizar, e eu entendo que o Nakano vai passar até mesmo por isso mais lá na frente. A gente enforça, ou melhor, implementa, né, a gestão de bot, não a eliminação, a erradicação do tráfego de bot, tá? E, obviamente, a implementação de DNS seguro, né? O nosso Fast DNS, DNS seguro, a gente tem aí também, essas são as features, esses são os produtos que a gente oferece nessa camada. E eu acho que essa parte, Thiago, é uma parte interessante porque nem todo bot é um bot prejudicial, né? Malicioso, exatamente. Exatamente. A gente tem bots, os web crawlers, né, que fazem checagem de preços, bots do Google para gerar analytics, enfim. Eu acho que o Nakano tem até mais conteúdo aí que suporta isso mais aprofundado lá na frente, mas é exatamente como você colocou, Luan. Nem todo bot é um bot do mal. Né? Ok, Infrastructure Security, né? Então, aqui o que a gente tem prevenção de malwares e denial of service, tá? No próximo, Luan, para o acesso, né? A Akamai conta com um produto bem específico, que é o EAA, que é um produto meio que em linha com a virtualização segura de aplicações, para quem faz o acesso remoto às mesmas, ou seja, muito conectado com o que a gente tem aí como tema da nossa apresentação, né? Onde você reduz a complexidade, né, da sua gestão de política de segurança do teu firewall por simplificar as regras de inbound que você tem na sua infraestrutura, ou seja, a partir de uma porta simples ou um serviço simples, você não mais faz cria uma regra para cada aplicação que você vai disponibilizar. Tá? É um produto bem interessante, talvez o Nakano tenha um tempinho para falar dele também lá na frente. E acho que principalmente aí, né, Thiago, Nakano, das empresas que têm uma estrutura e uma infraestrutura toda voltada à VPN, né? Que olha a VPN como uma solução única para acesso remoto. Sim, exato. A gente tem uma solução bem interessante para esse modelo, né, de entrega, que é o EA, que ele usa o conceito do Zero Trust, então ele é bem bacana. Okay. Show. E aqui, mais ou menos, um resumo do que a gente acabou de falar, né? Aonde a gente ataca, quais são as ameaças que a gente está pronto e lidera no mercado, né? Mitigação de DDoS, implementação de WAF cloud-based, né? Gestão de bot, reputação, a Akamai, aí, por favor, me ajuda, tá, o Nakano? Mas a Akamai tem uma base de dados em constante evolução, né? Por exemplo, citando um exemplo bem direto, de GeoIP, ou seja, a Akamai hoje com um nível de acerto muito alto, né, consegue mapear IPs maliciosos, IPs nem tão maliciosos, IPs com atividade suspeita, e essa retroalimentação ela se baseia no próprio fato dela ser uma rede imensa de trânsito. Então, o nível de precisão
dessas bases de reputação é absurdo. É bem absurda mesmo, porque o produto, a gente já trabalha há muito tempo com bot, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu acho que a gente começou, acho que em 2017 para cá, tá? A gente é líder nesse segmento, então a gente vem ajudando muito essas empresas. Como o Luan falou, né? O Thiago, não é simplesmente você identificar se é uma bot boa ou uma bot ruim, né? A gente tem que fazer a gestão dessa bot, né? Então, eu vou dar uma detalhada mais para frente. E aí, falando um pouco sobre a Akamai, a Akamai, então, ela tem uma plataforma, ela nasceu da CDN, que o objetivo da CDN é distribuir esse conteúdo para que ele possa ficar mais próximo ao usuário. E como fazemos isso? Através, né, de alguns milhões de servidores que estão espalhados, né? Até dizem, algumas pessoas já me falaram, existe servidor da Akamai aqui no meu bairro, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós possuímos mais de 320 mil servidores. Outro disco tem mais de 360 mil. É um crescimento vegetativo. A gente tem um time aqui no Brasil só cuida disso, tá? De posicionamento da plataforma dentro dos provedores, tá? Porque onde ficam esses servidores? Ficam nos provedores de internet, tá? Tudo que você imagina, das pequenas, médias e grandes, tá? Em data centers, né? Ou em pontos de trocas de tráfego de internet. PTX. Então, exatamente. Então, tem servidores da Akamai espalhados pelo Brasil, o mundo afora, né? No Brasil, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 5.600 servidores, alguma coisa assim, tá? Basicamente em todas as unidades federativas do país, todos os estados, né? Então, mais de um servidor em cada estado, né? Claro. E só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 1.700 redes, ou seja, é como se a gente conseguisse manipular o tráfego da internet, tá? Então, tem um BGP próprio que comunica com esses servidores e a gente manipula a rota, a gente entrega para o usuário qual que é a melhor rota para ele buscar aquele dado que está naquele data center, que seja aqui numa região São Paulo ou numa região que está lá nos Estados Unidos, tá? Ou no on-premise dele. Então, a gente vai entregar sempre a melhor rota. É como se tivesse um overlay em cima ali, um SD-WAN buscando sempre a melhor rota. Tá? É o proxy do mundo, vamos assim colocar, vai. Exatamente. Muito se confundem com... Eu já escutei alguns que falaram que quem fundou a internet foi a Akamai, o cache da internet é da Akamai. Bom, já escutei muitas coisas sobre isso. Então, como eu falei, tudo o que você está fazendo hoje é pedindo uma comida, pedindo um táxi, fazendo uma compra por mobile nativo ou pela uma plataforma web app, você vai estar passando pela Akamai, né? E não só isso, também consultas de DNS. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos... Pode passar, Luan. A gente tem diariamente, acho que mais de 2 trilhões, eu já escutei 3, tá? Consultas de DNS por dia, tá? Só para vocês terem uma ideia de tráfego, hoje 30% do tráfego web hoje da internet passa pelas redes da Akamai, tá? E algumas empresas já ouvi que 60% do tráfego que ela recebe são de Akamai, tá? Então é um número bem assustador, assim. Você vê pela a musculatura da Akamai, ela é incrível, tá? E não só, a gente falou um pouco ali de segurança, né, mas de mobile também, de performance. Então, a gente não pode esquecer da performance. Então, bacana da Akamai, quando você compra um produto da Akamai, você leva a CDN. Você tem que comprar a base, que é a CDN. E aí, a gente vai incrementando produtos de features de segurança, por exemplo, para mitigar o risco das aplicações, né? Então, como está tendo esse advento muito grande agora da jornada de um web nativo, né, para o mobile, para aqueles que já estão em mobile, alguns estudos, né, os cientistas de dados falam que por exemplo, se demorar mais de 3 segundos, o cara ele abandona a plataforma, né? A gente é assim, eu sou assim, né? A experiência é baixa, eu saio correndo, vou para outro concorrente, que hoje talvez seja até por isso. Desculpa o adendo, mas talvez seja até por isso que as maiores empresas preferem que você tenha um app instalado no teu telefone do que ter
o acesso via Chrome, por exemplo, a partir do seu telefone, Exato, né? Ou seja, isso exato, meio que exato. é um cache já pelo menos do conteúdo estático. Sim. E a gente tem várias técnicas de acelerar mais ainda a performance. Hoje, nesse mercado de e-commerce, por exemplo, ou de comida e assim por diante, é uma busca incansável da performance, tá? Uhum. Se ele conseguir um décimo de performance, para ele, o revenue já é muito grande, Claro. né? Uhum. Então, a gente tem várias técnicas para otimizar mobile, né? Uhum. Muitas empresas alguns apps que vocês já utilizam, tem algum código ali da Akamai já, né? Então, isso é um desafio. E o outro, pode passar, Luan, outro desafio que os cientistas de dados falam é que, realmente, se a experiência da plataforma ali for baixa, ele vai embora também, né? Então, e hoje esse ecossistema é muito complexo, né? Porque as aplicações estão pulverizadas, o modo de codificar uma aplicação hoje mudou, né? Não é mais monolito, agora é tudo em microserviço, muitas chamadas de REST API, muitas chamadas de API, né? Então, essa diversidade hoje ela é bem complexa, né? Pode passar, Luan. Então, falar um pouco sobre a plataforma da Akamai. Como eu falei, né, são mais de 320 mil servidores. Quando você contrata, você não contrata por uma região, você contrata esses 320 mil servidores. Ou seja, você tem uma plataforma global. Se você é uma empresa de presença global, então você vai entregar experiência e segurança para um usuário que está nos Estados Unidos, ou que está aqui no Brasil, ou no sul do Brasil, ou no nordeste do Brasil, ou no Japão, na Ásia. Então, você vai entregar tudo que você for fazer na sua plataforma, né, quando você contratar a Akamai para otimizar tanto a parte de performance quanto a de segurança, você vai espalhar toda essa configuração em poucos segundos no mundo inteiro. Então, você compra essa plataforma. Isso é muito interessante. Esses servidores que ficam espalhados pelo mundo inteiro, ele tem um nome como Edge Server. É o ícone laranja ali, coloquei como Edge Server. Uhum. Então, esse servidor ele tem várias funcionalidades. Tá? Pode passar, Luan. Então, quando você contrata essa plataforma da Akamai, você você assina em contrato em SLA, com SLA de 100% de disponibilidade. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a plataforma da Akamai nunca vai cair. Tá? Eu nunca escutei que a plataforma cai em todo esse tempo que eu estou de Akamai, que eu tive um problema de disponibilidade devido à Akamai. Tá? Então, isso é um ponto interessante versus as outras plataformas que vocês provedores aí que vocês estão vendo, analisando, alguma coisa assim. Então, esse é um ponto, tá? O outro ponto aqui, pode voltar um pouco, Luan. O outro ponto é o offload, tá? O offload dos dados estáticos, vamos imaginar assim, tá? A Akamai hoje eu acho que uma média assim que eu vejo de 80% para cima de offload, ou seja, 80% do tráfego, quem vai estar respondendo é os servidores da Akamai. É o servidor mais próximo do usuário. Uhum. Exatamente. Então, quando você vai buscar uma aplicação, um dado da aplicação, ou aplicação que está num data center ou numa cloud, você primeiro se conecta no servidor mais próximo a você. E aí, esse servidor ele vai se conectar num outro servidor da Akamai que está mais próximo ao data center dele. E aí, esse servidor que está mais próximo ao data center dele vai se conectar na origem, que a gente fala, né, que é a aplicação. O conteúdo o que tem, é isso. Exatamente. Um ponto interessante aqui é que o tipo de conteúdo, como a aplicação foi escrita, se ela é monolita ou se ela foi quebrada em microserviços, se está distribuindo em vários tipos de clouds, para nós não importa. Tá? A gente é aware, não precisa mudar código nenhum da aplicação. Isso é um ponto importante. Pode passar, Luan. Então, a gente vai entregar um offload muito grande, tá? E não só... mas e para dados estáticos? Como que você faz para dados estáticos? Eu tenho algumas técnicas de dados estáticos, mas eu vou falar aqui algumas, tá? Várias, vou falar algumas. Primeiro, otimização de TCP, tá? Todo aquele penalty que tem no protocolo TCP de inicializar uma conexão, exatamente, todo.
a gente já vai fazer toda essa otimização, tá, para vocês, já dentro da plataforma da Akamai. E o Share Route, que é o TCP Optimization, e o Share Route, quando a gente entrega sempre a gente calcula sempre os 3 melhores caminhos para que o usuário possa consumir aquele dado, aquela aplicação. E aí a gente entrega o melhor caminho, que tenha o menor congestionamento, que o menor custo. Tá? Então, a gente sempre vai entregar o caminho mais performático para aquele dado transacional ele seja mais performático ainda. Então, isso é um ponto interessante. Então, não só para dados estáticos, que a gente vai acelerar, mas também para conteúdos dinâmicos a gente acelera. Só de você colocar na plataforma da Akamai e você fazer, eu quero somente routing, você já vai começar a ganhar performance. Tá? Isso é um ponto bem bacana. Pode passar, Lu? Então seria o melhor dos mundos, fazendo uma analogia nerd, dos protocolos de roteamento de Stance Vector e Hop Base, vamos assim colocar. Seria extraiu-se o melhor de cada um e... Exato. Tá? E a gente consegue, não só essas técnicas, a gente tem uma série de outras funcionalidades. Por exemplo, a gente consegue priorizar aquele usuário que está num carrinho, que precisa fazer o checkout, né? Ou priorizar uma conexão daquele usuário, tá? Então, ou redirecionar ou manipular algum dado na própria borda da Akamai. É como a plataforma, é como esses servidores da Akamai fossem balanceadores de carga. Então, a gente consegue fazer muita manipulação, priorização, né? No momento crítico, como está vindo agora do Black Friday, por exemplo, né? Então, ou mesmo nessa enxurrada de conexão que você está sofrendo hoje no seu app, né? Nos seus servidores, e você precisa priorizar algumas coisas. Então, a gente tem técnicas de priorizar. Pode passar, Luan. A gente também tem outras técnicas de balanceamento de carga. Então, é um balanceamento de carga que ele fica na nuvem da Akamai. Não é um balanceador que fica dentro do host daquele seu cloud provider. Tá? É como se fosse um balanceador de carga na nuvem, no vendor. Transparente. Transparente. Isso dá uma inteligência muito maior no balanceamento. E esse balanceamento, ele é muito mais complexo, ele tem muito mais funcionalidades com relação à aplicação. Então, é diferente daqueles balanceadores, aqueles GTMs ou balanceadores globais que a gente está vendo que é com foco muito para infraestrutura. Aqui, imagina que você tem um balanceador com foco mais para a aplicação, para o PF dela, como ela responde, sobre o cookie, como manipular, para onde eu tenho que enviar, para onde ele tem que ir. Então, a gente consegue ter esse balanceamento muito mais inteligente com relação à aplicação. E muitos clientes usam, por exemplo, como ele tem essa inteligência na aplicação, para fazer o rolloutar uma versão nova, por exemplo, de uma aplicação. Né? Eu quero 20% do tráfego nessa versão velha, os 880 na versão nova, ou ao contrário, ou balancear conforme as regras de negócio desse versionamento, ou da área de negócio. Então, ele é muito bacana esse balanceador. Tá? Pode ir. Aliás, não necessariamente conectado com o que você acabou de falar do balanceador, mas uma outra feature que eu admiro demais da Akamai é a função de staging, né? Que é você poder rolar, e isso está conectado lá naquele slide anterior que a gente passou lá com os requerimentos, que é você poder testar a tua aplicação numa rede paralela, né? Poxa, e como se fosse assim, no mundo real. Então, uma espécie de universo paralelo onde você faz o deploy da tua aplicação nova, do teu novo versionamento, e passando a experiência real para o usuário, para o grupo de teste. Isso é muito bacana. Essa rede de stage é bem bacana, como o Thiago falou, é uma rede paralela que você consegue fazer todos os testes funcionais da aplicação, todos os testes regressivos, antes de você tombar ela para produção. Tá? Então, isso os clientes adoram. Tá? Já tem um cliente assim... Exato. Não limitado só a rolagem de aplicação, mas a rolagem até de regra ou de policy de WAF. Isso é fantástico. Exato. Pode passar, Luan, por favor. E também a gente tem a maior plataforma de teste. Então, quando você está desenvolvendo uma versão nova e você precisa testar a capacidade da sua infraestrutura ou do código que você escreveu,
a gente tem a maior plataforma de usuários virtuais que a gente pode ajudar a você a medir a experiência como que vai ser e a capacidade da sua aplicação. Então, a gente ajuda muitos clientes com essas baterias, esses scripts de testes, né? Simulando milhões de centenas de usuários, conectando na sua aplicação para ver se realmente ela vai atender esses novos requisitos desses modelos novos de negócio, né? Então, isso é uma feature bem bacana que a gente tem, né? Então, o mobile hoje realmente é a bola da vez, né? Acho que já não é coisa nova. Então, o que a gente entrega para mobile? Por exemplo, algumas features, né? A gente tem a aceleração adaptativa. Então, por exemplo, baseado na condição da rede dele, se ele está vindo de um 3G, de um 4G, ou de um 5G, que a Camai já está trabalhando nos projetos de 5G. Uhum. Então, a gente vai mudar o algoritmo de aceleração, de otimização, conforme a condição dele, né? Então, é todo um processo adaptativo. Então, a gente tem muita inteligência artificial, machine learning, para ver essa inteligência. Você consegue, por exemplo, só para ter uma ideia, eu consigo descobrir em que cidade o usuário está, que rede que ele está usando, de que operadora, como que está a condição dele, qual que foi a experiência daquele usuário. Não é uma amostra. A minha amostra é de 100%. Então, eu consigo medir todos os usuários para te dar te dar insights muito maiores, né? De performance. E precisos. Então, exatamente. Então, não é que você não vai usar mais essas ferramentas analíticas, né? Como a mais famosa, vamos imaginar, da Google, né? É um complemento que você usa com o Google, tá? Então, isso é bacana. Pode passar? Então, aqui só um caso de uso de uma empresa de venda de passagem, né? Então, eles tiveram... O page views estava de 8.5, aumentou para 9.2 milhões de page views, né? O Burst ali deu uma caída no Burst também, no Bounce Rate. O page load, por exemplo, que estava de 5, foi para 3, então só usando sem a Camai, com a Camai, você já vê que o negócio já melhora bastante. Isso aqui são alguns exemplos, tá? Isso é um caso aqui de revenue. Um outro recurso que nós temos também, que é o Image Manager, tá? O Image Manager, conforme a evolução das páginas, das aplicações, cada vez mais essas imagens ou mini trechos de vídeo, eles se tornam cada vez mais ricos, com alta qualidade, mais pesado. E o processo de você pegar uma imagem e colocar dentro de um site, ele não é simples, porque às vezes ele vai para uma agência, a agência cria essa imagem, trabalha nessa imagem, e você tem que disponibilizar vários versionamentos de imagem para vários tipos de dispositivos, né? Para que possa renderizar melhor, né? E aí a gente tem esse recurso do Image Manager, pode passar que imagina que todo esse processo, né, ele se torna automático. Então, por exemplo, aqui só um outro caso que 70% das páginas, cada vez mais, elas estão se tornando mais pesadas, né? Só para complementar. Então, porque tem muito vídeo, tem muita imagem, né? Então, pode... E como que a Camai, ela trata isso, né? Então, dentro da plataforma... Pode passar, Lu? Dentro da plataforma da Camai, a gente tem alguns servidores, e esses servidores, a gente tem um cadastro mais de alguns bilhões de dispositivos cadastrados na plataforma. Tá? Não só o tipo de dispositivo, mas também a tela do dispositivo. Tá? Então, imagina que do lado do data center, do lado do cliente, ele só cria uma única imagem. E quando esse usuário ele faz a solicitação dessa imagem, quando ele passa na nuvem da Camai, a gente consegue tratar essa imagem conforme a condição da rede dele, do celular, e a gente entrega aquela imagem para renderizar para um browser, né? De uma forma com mais experiência. E o bacana
dessa análise de imagem, que faz esse tratamento, Uhum. que a gente usa algumas técnicas que essa manipulação é imperceptível ao olho humano. Tá? Então, isso é bem bacana. Então, acaba melhorando muito. Então, melhorar como redimensionar uma imagem, cortar uma imagem, melhorar uma imagem. Então, a gente tem várias técnicas. Tá? Pode dar mais uns cliques, por favor, Lu? Então, não só para imagem, né? A gente faz para vídeo também. Então, pequenos trechos de vídeo, né? Que você quer fazer a apresentação daquele produto, o próprio recurso de Image Manager ele pode otimizar aquele vídeo, né? Então, aqui estão alguns exemplos de uma imagem que era de 1.8 megas, ela foi para 76K, né? Então, é uma coisa que é imperceptível ao humano. E um vídeo que estava com 9 megas, ele foi para 4. Então, a gente consegue otimizar on the fly, né? Tanto a parte de imagem quanto de vídeo. Pode passar. E, Nakano, legal disso é que o esforço do lado do desenvolvedor e do lado da página é zero, né? É zero, basicamente é zero. A gente só aponta para onde estão as imagens, a plataforma já faz toda essa otimização. Tá? Isso é bem bacana. Tá? Bom, com relação à segurança, eu coloquei alguns números aqui mais relativo ao Black Friday e o Cyber Monday que está para vir, só para vocês terem uma ideia. Tá? De 2019, a gente teve 4 milhões de injeção de SQL, em 2018 teve 27, ou seja, diminuiu o número de injeções, né? De cross-site, que antes era com 84 mil em 2018, abaixou para 18 mil cross-site, né? E assim vai por diante, porque o cenário ele muda, né? Então os vetores de ataque acabam mudando, mas esses números são bem Adaptando. são bem interessantes, né? Então pode passar. Então a plataforma da Akamai, ela tem dentro daquele servidor ali, o Edge Server, ele tem um módulo de quando você contrata uma plataforma de segurança, você vai receber a CDN e esse servidor vai ter um módulo de WAF e anti-DDoS junto. Tá? Então, pode passar, Então, o que você vai receber, né? Uma plataforma totalmente distribuída. Então, por exemplo, se eu tenho um ataque de DDoS lá no sul do país, vai ser mitigado nos servidores de lá, ou aqui na região sudeste de São Paulo, vai ser mitigado aqui, ou do nordeste, ou do mundo afora, né? A plataforma de WAF é a mesma coisa, estou fazendo uma injeção de SQL, como mostrou nos dados anteriores, eu vou estar mitigando na borda, então, ou seja, eu estendo o perímetro de segurança que seja, fique mais próximo longe da origem. É isso, da origem do usuário, vamos assim colocar, exatamente, né? Para não confundir o termo de origem dos dados, onde os dados estão hospedados. E aí a gente consegue fazer toda essa mitigação, tá? Pode passar. Então aqui é uma representação bem ilustrativa. Então, antigamente que o DDoS, o WAF, né, uma mitigação de WAF de uma aplicação é feito na origem. Imagina que agora ele começa a ser mitigado pela borda da Akamai, né, pela rede da Akamai. Então, é muito mais eficiente. O load de processamento, a gente já pegou de balanceadores que estavam na casa de 80% de loading. Ele estava pensando em trocar o balanceador dele, por exemplo. E só de a gente mitigar esses tráfegos e jogar o dado dele para dentro da plataforma da Akamai, o load do balanceador foi lá para baixo e ele conseguiu dar mais sobrevida. Então, isso é bem bacana. E desculpa interromper, mas bastante interessante nesse slide aqui, onde a gente tem ali aquela sentença origin is cloaked, é que, muito embora a Akamai aplique tecnologias cutting edge, né, ou seja, de última geração, através da sua rede neural, vou colocar assim, a gente também tem técnicas, né, e táticas, não vou dizer arcaicas, mas muito tradicionais de proteção da origem também, como
permitir no Fire o acesso ao conteúdo apenas dos IPs conhecidos da Akamai, ou seja, dos IPs de origem Akamai, né? Que é o cloaking, que a gente chama, né? Que é você envelopar seus servidores e que ele só funciona a partir da origem da Akamai, que também é, apesar de ser uma camada de proteção bem mais, não vou te chamar de rudimentar, mas básica, te dá um extra nível de proteção absurdo, comparado ao que você já tem aí no CDN, no WAF, ou seja, em todos os outros produtos, pelo qual o teu tráfego já passou, já foi inspecionado e validado. Isso é muito legal também. Isso é bem bacana. Bom, com relação ao bot, né, como eu falei, só para vocês terem uma ideia de bot no mercado de retail, né? Em 2018 a gente teve mais de 2 bilhões de ataques em cima de bot, né? Com tráficos de bot. E em 2019 agora foi para 4 bilhões, né? A parte de credential abuse, né? O ano passado, 2018, né? Foram de 26 milhões e o ano passado de 66 milhões. Então, talvez aquele número de exploração de vulnerabilidade nas aplicações, elas caíram, porém o pessoal começou mais a usar bots como técnicas de ataque, né? Como credential abuse e outros tipos de ataques com bots. Tá? Então, isso pode falar. Desculpa interromper, Nakano. Isso. O que a gente percebe é tanto a parte de mineração quanto de ataques, né? O que do lado de lá o pessoal procura fazer é escalar, né? A melhor forma de escalar os ataques. Então, os bots são uma alternativa muito escalável, né? Porque aí você não tem mais o tradicional, que é uma pessoa atacando um alvo em específico. Você tem uma linha de operação, digamos, né? Exato. Pode ir. Muito bom seu exemplo. Então, o que eu vejo, né? O que a gente encontra muito no mercado são ferramentas que simplesmente ela vai falar se aquele IP é bom, se é de bot boa ou se é de bot ruim. E não é bem assim o mercado de bot, né? Tem muitas bots boas e você precisa gerenciar essas bots boas, né? Você precisa gerenciar os seus parceiros, né? Porque é muito fácil você criar uma bot hoje. 5 minutos lá, se você cria uma bot. Então, o interessante da solução de bot da Akamai é que você consegue gerenciar e pode passar esse tráfego de bot. Então, pode passar? Pode isso aí. Então, com relação a bot, a gente percebe 2 tipos de impactos. Tá? O impacto na área de TI, porque o acesso é muito grande de bot. Isso é importantíssimo. Fazendo que os seus elementos de rede, servidores, eles ficam em down. Tá? A gente, só para vocês terem uma ideia, a gente colocou num cliente a solução do bot, tá? Aqui no Brasil. O tráfego do banco de dados dele caiu 30%. A gente salvou 30% do banco de dados. Porque uma requisição de uma API feita por uma bot, às vezes gera várias consultas dentro de um banco. Sim. Tá? E storage, vocês sabem, vocês aí da Populo sabem muito bem que storage para banco de dados é uma área nobre, né? São servidores mais nobres. Exatamente. Então, imagina você salvar 30%. O cliente falou, nossa, que loucura isso, né? E aí você tem realmente as bots que impactam no negócio, né? A gente sabe que as aplicações hoje, elas são mais complexas, os super apps, né, que eles falam hoje em dia, são bem complexos, tem várias áreas de negócio, acabam impactando os negócios, tem bots de competição, bots de raspagem de preço, bots que realmente o cara tenta fazer alguma fraude, né? E assim vai por diante. Então, a gente precisa entender todo esse ecossistema e você precisa ter uma plataforma para enxergar tudo isso, tá? E depois tomar umas decisões. Pode passar, Lula? Vai dando um cliquezinho só que tem uma animaçãozinha aí. Então, para usuários legítimos, a gente pode usar uma técnica que eu vou permitir, tá? E aí, se permitir, você pode controlar por um limite de tráfego para esses usuários. Pode passar mais uma vez? Tá?
Para parceiros, a gente pode responder com com um delay maior. Atraso. A gente pode Delay. isso, com atraso, né? De 1 a 3 segundos. Inserir um gargalo, né? Vamos colocar assim. Isto, tá? Isso fazendo que a bot dele não quebre, porque o problema, quando você tem uma bot, você quebra a bot, o cara percebe isso, que ele quebrou a bot, ele vai codificar de uma outra maneira. E adapta ela, tá? Então a gente enxerga, só para você ter uma ideia, quando a bot dele quebra, tá? Ou bot de competição, a gente pode jogar para um servidor alternativo, né? Com preços adulterados, para tentar dar uma lubridiada, técnicas de honeypot, né? Pode passar? E as fraudulentas, realmente, que a gente vai identificar pelas botnets, né? A gente consegue identificar uma botnet, a botnet mal intencionada ali, e a gente consegue bloquear esse tráfego, ou a gente usa uma técnica que a gente chama target, que não está aí, que é não responder. Então, para uma bot mal intencionada, ele pensa que ele está mandando comandos e conversando com a sua aplicação, mas na verdade ele não está. Então a gente dá uma lubridiada naquela bot mal intencionada para não quebrar ela. Então a gente tem várias técnicas condicionais também, bem bacana. Pode passar, tá? Pode. E aí pode dar uns 2 cliques, 3 cliques. Então o que é importante para uma solução de bot? Técnicas de detecção, então a gente usa muito machine learning, como a Akamai passa 30% do tráfego da web, ela sabe toda a reputação daqueles IPs, daquelas bots, a gente consegue categorizar essas bots, tá? Então a própria Akamai, ela categoriza isso, tá? O bacana é que a gente não compra isso de ninguém, né? E aí você tem ferramentas para gerenciar ela, né? Não é uma lista que você recebe, você gerencia. Isso é bem bacana. Tá? Pode ir. Então a gente já salvou assim e ter visibilidade de tudo isso, tá? Que é extremamente importante. A gente já salvou muitas empresas com bot, o cara realmente investindo em servidor, storage e assim vai por diante. Aí ele viu, cara, realmente eu precisava era gerenciar uma bot. Eu falei que você precisava disso. Tá? Pode ir. E aí a gente tem outras técnicas de bot, só para fechar, de pegar o comportamento, né? Então, o user behavior. Então, a gente consegue pegar acelerômetro, giroscópio, touch, né? Padrões de cliques. A gente tem muita inteligência essa solução de bot, né? E para fechar, nada adianta você só ter funcionalidade se você não consegue gerenciar esse tráfego. Eu terceirizei agora para Akamai. Eu vou perder a visibilidade? Não, pelo contrário. Você vai ter visibilidade completa. Né? Então, a gente tem uma série de ferramentas, como essa é uma delas, que é uma Impulse, para medir a experiência do usuário. Mas a gente tem e aí você consegue, por exemplo, quanto tempo, a gente pode agregar a regra de negócio. Quanto tempo eu demoro para fazer login? Demora 1 segundo. A gente faz um threshold. Se demorar mais de um segundo, a ferramenta te avisa, alguma coisa está acontecendo. Ou quando o usuário clica no produto para listar, demora 5 segundos. Está demorando 10. O que está acontecendo? Então, essa ferramenta ela serve de subsídio, te alimenta com insights de negócio. Isso que é bacana. Né? Sem injetar agentes no código, certo? Depende do caso, a gente precisa injetar. Precisa, tá? Né? Tá. Pode passar. Aqui só aqui é um estudo de revenue que a plataforma entrega. Então, por exemplo, para você ter um revenue de 23 milhões de dólares, um exemplo, a gente pode converter isso em moeda local, né? Quantos segundos o load time da página tem que ter, né? Para o usuário perder mais tempo dentro do site. Então, a gente consegue plotar todas essas visões de futuro, né? Para o pessoal estar buscando, né? Sempre a melhor performance e visibilidade de como tratar as próximas versões dos apps. Show. Pode passar? Pode ir. E acho que é isso. Legal. Deu uma acelerada agora, mas espero que... no tempo. Foi perfeito. Obrigado, Nakano, Teodoro, também
por essa apresentação, por trazer um pouco do que a gente tem ouvido, né, do que a gente tem conversado com os nossos clientes, o momento que a gente vive, né, esse momento de pandemia, os desafios que a gente ainda encontra quando fala de segurança, né? E aí a Júlia do nosso marketing está nos ajudando aqui, Nakano e Thiago. A gente teve um total de 11 perguntas, tá? E das mais variadas, tá? Tanto falando referente a valores, quanto Zero Day, enfim, a gente teve sobre a base da Akamai. Também teve um ponto interessante que eu até anotei para poder falar, que é sobre o teste, como ver tudo isso, né? Então, se a gente tem demonstrações, PPT, eu queria aproveitar a oportunidade. Para quem tiver interesse e quiser testar a solução, fazer uma demonstração ou mesmo ter uma visibilidade de tudo isso que a gente falou aqui, sobre como a performance do site, e mesmo que diretamente o site não seja, que acho que é uma coisa que a gente escuta frequentemente, né? Mas eu não tenho uma exposição tão grande do meu site, não sou um e-commerce, né? Não vendo nada. Uhum. E aí que muitas vezes mora o perigo e até o dinheiro na mesa, né? Porque quantos clientes ali que de repente não estão tendo uma experiência ruim, não estão tendo uma primeira impressão ruim. Então, demonstrações, visibilidades, trial box, a gente está com o nosso time, o Thiago é um deles, a gente tem também o time de pré-vendas aqui disponível, com a parceria sempre da Akamai. Fiquem à vontade em nos acionar, vocês receberão depois da gravação, então o time comercial também está à disposição para a gente colocar tudo isso, e é muito simples, né? Essa parte interessante, o Thiago falou sobre a simplicidade ali, o Nakano concluiu dando uma explicação aprofundada, mas a simplicidade de colocar a solução para funcionar é algo diferente do que a gente vê de outras soluções, né? Então, referente à pergunta, só para a gente fechar, pessoal, a gente teve esse total de perguntas, nós faremos um modelo que a gente está acostumado em outros webinars, então a gente compila todas essas perguntas, depois a gente compartilha com quem participou e responde individualmente, tá? Porque assim a gente não consome o tempo todo e deixa da forma como foi, o tempo reservado para informações mesmo, tá? Só para também deixar registrado, essa é a introdução do conteúdo e da parceria da Populus com a Akamai. Nós faremos aí sequências de vídeos offline, né, de publicação de artigos e também de webinars agora mais focados em produtos. Então, te deu a introdução aí sobre bot, demos a introdução sobre CDN, sobre o AF, e aí a gente vai aprofundando, porque são conteúdos extremamente extensos, né? O nosso maior trabalho aí, né, Nakano, Thiago, a Julia também ajudou bastante, foi de compilar essas informações, porque é verdade. É um assunto bem atualizado e tem muita informação que a gente queria compartilhar. Então, pensando nisso, a gente segue uma sequência daqui em diante mais específica de produtos, tá? No mais, espero que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo, né, que tenha sido de valia. Agradecer, Thiago, Teodoro, pela participação. Nakano, você também, como sempre, apoiando a gente aí. Obrigado pelo tempo e também pela aula aí. Eu que agradeço em nome da Akamai. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo pela oportunidade. participação. Um abraço a todos. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.